Engenharia de prompt em apenas 8 minutos. Com esse passo a passo que eu vou te dar aqui, você vai conseguir multiplicar o resultado da sua IA por 2, 5, 10 vezes ou mais. Você vai finalmente tirar o melhor da IA. E no final, vai ter algumas dicas essas que mudam completamente o jogo. Então já clica aqui no meu perfil e começa a me seguir para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Nem sempre vai de fato precisar de um prompt ultra complexo. Em alguns casos, basta uma pergunta ou uma informação muito simples. E quando que a gente realmente precisa de um bom prompt? Quando o que você está pedindo é complexo. Quanto mais complexo for o seu pedido, mais complexo tende a ser o prompt. Quanto mais simples, mais simples. Pensa que se você está pedindo algo que qualquer pessoa com Google e uma calculadora poderia resolver, então é muito simples. Não precisa fazer um prompt super complexo. Agora, se é mais do que isso, aí sim a gente precisa do prompt. E começando aqui com a teoria, com o conceito, bem rapidamente, para depois a gente ir para a prática. Na teoria, é como se você contratasse, comprasse um robô. E o robô chegou na sua casa fisicamente e você precisa configurá-lo para fazer o que você quer. Então você precisa dar instruções a ele. Então, na teoria, o prompt precisa de um objetivo claro. O que ele precisa fazer? Contexto para que ele faça esse objetivo da melhor forma possível e da forma que você quer. Estrutura clara e organizada. Precisa estar bem escrito, como se um humano fosse ler. Então não é para só jogar um textão gigantesco. Escreva de forma clara e estruturada. E por final, se possível, exemplos. Exemplos é algo que muda muito o jogo e a maioria das pessoas não se importa com isso. Ok, teoria entendida, objetivo, contexto, estruturado e exemplos. Vamos agora para a prática. Vamos aqui montar a estrutura de um prompt onde você consiga entender um pouquinho melhor. Um bom prompt sempre vai começar com identidade. Identidade. E aqui, antes de falar de identidade, eu quero falar sobre esses dois hashes aqui que eu coloquei antes do identidade. Isso aqui é para marcar um setor, uma seção, uma parte do meu prompt. Então, eu vou colocar em vários momentos isso aqui, dividindo o prompt, as informações. Justamente para quê? Para que ele tenha uma estrutura clara. Então, isso aqui não é besteira, vale a pena você colocar isso aqui. Vamos entender comigo. Então, aqui, o prompt, a maioria deles é sempre começar com uma identidade. Então, aqui você precisa dizer quem ele é. Quem ele é. Porque a partir daí, ele vai fazer o que você quer partindo da visão de quem ele é. Seja um copywriter, gestor de tráfego, o que for. Depois de deixar claro quem ele é importante você fazer o quê? Você informar qual que é o objetivo dele. Então aqui, o que ele deve fazer? O que ele deve fazer. Próximo objetivo, eu vou dar o quê? Eu vou dar contexto. Aqui em contexto, aí vai depender muito de cada ideia que você quer. Identidade objetivo é quase que sempre obrigatório. Agora, contexto vai variar muito. Você pode querer colocar aqui, por exemplo, quem é você? Quem é você? Pode querer colocar aqui público-alvo que você quer. Você pode querer, por exemplo, por que você quer isso. Você pode colocar mais detalhes que ajudem a realizar a tarefa solicitada. Então aqui você vai colocar todas as informações que são importantes para o que você está querendo construir. Se é um agente de copywriter, então talvez seja importante ele saber quem é você, público-alvo e o que mais você achar interessante. Agora, se é um gestor de tráfego, vai analisar dados, não é importante saber quem é você, nem o público-alvo. Então depende do que você quer, você vai definir um contexto diferente. Mas de forma resumida, contexto, resumo, é detalhes que ajudem a alcançar o objetivo. É isso. Tudo que precisa, tudo que uma pessoa precisaria para alcançar esse objetivo, você vai colocar também para o agente essas informações. Beleza? Você pode querer colocar tom e estilo de voz. Se você está querendo que ele crie algum tipo de comunicação, criativo, vídeo, o que for, pode ser relevante tom e estilo de voz. Regras. Regras. O que não pode fazer. Restrições. Aqui você vai colocar regras para que ele
não faça algo que você não quer. Às vezes você quer que ele faça criativos, mas que ele nunca crie memes, por exemplo. Então aqui é importante também você colocar regras. Além de regras, como eu falei lá em cima, exemplos. Mostre um exemplo positivo do que você quer. Porque se ele vê o que você já fez e que foi bom, o que você gostou, ele vai ter muito mais facilidade para entender. Então, exemplos é algo que muda completamente o jogo e a maioria das pessoas não valorizam isso. Depois de exemplos, passo a passo, numeração. Primeiro, comece tal, tal, tal. Depois, faça tal, 3, e assim por diante. Cria um passo a passo porque ajuda ele também a ter o melhor resultado. E por final, eu gosto de fazer uma revisão final, onde você pode reforçar alguns pontos que ele pode acabar errando. Então, por exemplo, lembrar o que ele não pode fazer de jeito nenhum, ou lembrar o que é importante. Você vai pôr pontos em que pode ser que ele esqueça. Como é que eu sei que ele pode ser que ele esqueça? Porque você vai começar a testar e você vai ver o desempenho dele. Então aqui você vai fazer algumas validações finais, garantindo que ele siga todo o prompt. Então aqui, ó, separado em itens, duas hashes sempre. Então tá estruturado, tá organizado, eu tenho um objetivo claro aqui, vai ter contexto em detalhes aqui, exemplos, e assim você vai conseguir tirar o melhor proveito da IA. Siga essa estrutura e você vai melhorar muito os seus resultados. Dicas extras finais aqui. Dicas extras. Use negrito, use ponto de exclamação. Explique por que você quer algo assim. Isso ajuda ele a entender e a reforçar a importância. Deixe claro que se fizer diferente, estará errado. Prometa prêmios se fizer bem feito, também dá certo, né? Então, exemplo, boas copies te farão ganhar $50.000, por exemplo. Essas são dicas extras que vão potencializar ainda mais o seu prompt, a sua IA. Então, executa, implementa e comenta aqui embaixo. Eu quero ver qual foi o seu resultado com essa estrutura de prompt.